A nossa última aula, eu falei sobre o átomo, falei sobre os espaços que nós dividimos ele para poder estudar núcleo e eletrosfera. Eu falei também sobre quais são as partículas que compõem o núcleo e qual compõe a eletrosfera. Se você se lembra bem, eu falei que lá no núcleo tem prótons e nêutrons, e girando ao redor desse núcleo, nós temos os elétrons. Agora, a gente vai focar um pouquinho mais nessa teoria, tá? Então, para isso, eu preciso que você olhe essa tabela que eu coloquei aqui para vocês. É a tabela periódica. A partir dela, eu vou falar sobre massa e número atômico. A qualquer momento, pausa esse vídeo, volta para poder assistir de novo, porque a gente vai começar a se aprofundar um pouco mais em teoria. Preste atenção nessa figura que está aqui da tabela periódica e preste atenção que ela está bem colorida, ela tem vários quadradinhos. Você já deve ter visto ela algumas vezes, ou no seu caderno, no seu livro, mas eu quero que você preste agora mais atenção nela, porque cada quadradinho desse vai representar um átomo. Então, no primeiro vídeo eu falei sobre o tamanho das coisas, do átomo. Então, você já deve ter percebido que o átomo é muito pequeno. E agora eu estou avisando a vocês que nós temos vários tipos de átomos. E aqui, na nossa tabela, está representado quase todos eles. Estão representados quase todos eles. Então, olhe bem para a tabela. Veja cada quadradinho desse. São coloridos, porque essas cores querem dizer algumas coisas que a gente pode ver isso depois. Mas olhe bem para eles e você vai perceber que dentro de cada quadradinho desse tem uma letrinha ou duas. Isso é para diferenciar os tipos de átomos. São os símbolos, tá? Então, cada átomo vai ter seu símbolo. E para a gente estudar um pouquinho mais sobre esses símbolos, eu vou pegar um pedacinho dessa tabela periódica. Olha aí para o seu lado esquerdo. Eu vou pegar essas duas fileirinhas, que eu vou chamar de famílias, tá? Essas duas famílias, essas duas fileirinhas, as primeiras fileirinhas. E eu quero que você olhe agora mais atentamente para essas duas fileirinhas, que agora eu estou chamando de família. Então, essas duas fileirinhas, eu ampliei um pouco mais, que é para chamar mais a sua atenção, eu vou escolher um deles. Então, eu vou escolher aqui esse átomo aí chamado de sódio. Se você prestar bem atenção nesse átomo que eu escolhi, ele tem um símbolo, tem um nome, tem lá configuração eletrônica, massa atômica e número atômico. Hoje a aula é sobre número atômico e massa atômica, certo? Então eu quero que você olhe bem, deixa eu limpar essa figura para você. Então você vai olhar que tem Na, que é o símbolo desse elemento químico chamado sódio. Procura saber por que é que o símbolo dele é Na. Faz uma pesquisa. Se o nome dele é sódio, por que o símbolo dele é Na? Pesquisa. Em cima, você encontra o número 11. Já na figurinha que está do lado dele, com a mãozinha segurando, você vai ver que tem esse 11, ele está um pouquinho mais à sua esquerda. Aqui nessa figura de baixo, ele está mais no centro. Pode vir também na sua tabela periódica esse 11 embaixo. Então, não se preocupe que não vai ser a mesma coisa para todas as tabelas, tá? Então, esse 11 ele vai estar em qualquer lugar desse quadradinho. Embaixo do símbolo do sódio, você vai encontrar 22,990, certo? A gente vai arredondar isso para 23, porque 22,9 é quase 23. Então, para efeitos didáticos, a gente vai arredondar isso para 23, tá? Então, esses dois números é o que a gente vai focar agora. Um deles é o número atômico e outro é o número de massa. Mas eu vou deixar bem claro, esse 11 está aqui embaixo, na parte de cima,
só que ele pode vir embaixo. E esse 22,9, que vai ser nosso 23, ele pode vir em cima. Olha só como pode acontecer. Aí do lado, você está vendo que nós temos o sódio, que ele está com 23 na parte de cima e o 11 na parte de baixo. Bem diferente desse que eu coloquei aqui embaixo, que o 11 estava em cima. Isso não significa nada, tá? Ele pode vir em qualquer momento, em qualquer parte, desde que você saiba que tem um número que vai ser sempre maior do que o outro. Então, para a gente achar mais fácil de entender, para ficar mais simples de entender, memorize o seguinte: vai ter um número menor e um número maior. Esse número maior, se ele vem em cima, embaixo, de um lado, do outro, não interessa. Esse número maior, ele vai ser chamado de número de massa. E esse número menor vai ser chamado de número atômico. É o nome deles, tá? Então, em toda a tabela periódica, em cada quadradinho daquele, você vai ver que tem letrinhas lá, que é o símbolo de cada átomo, que são muitos átomos diferentes. E todos eles vão ter números. E vai ter sempre um número de massa e vai ter sempre um número atômico. Então, você vai ter que sempre lembrar que, professora, quem é o número de massa? É sempre o número maior. E o número atômico? É sempre o número menor. Certo? Memoriza isso, esquece não. Mas para entender o que significa esse número de massa e o número atômico, eu vou chamar a atenção agora para essa figura que eu coloquei aqui. Se você tiver bem lembrado da aula anterior, aí eu estou dividindo em núcleo e eletrosfera. Olha o núcleo aí, está dentro desse tracejadozinho verde. Esse tracejadozinho verde é só para dizer que é a região do núcleo, tá? Dentro dessa região do núcleo, aí vocês têm várias bolinhas. Olhem bem para lá, várias bolinhas. Bolinhas azuis e bolinhas verde, limão. E essas bolinhas azuis, elas estão com um símbolozinho de mais. Se não dá para enxergar bem, dá uma ampliada aí que você vê um símbolozinho de mais. Então, aí dentro eu tenho dois tipos de partículas, que são as bolinhas. Dois tipos de partícula. E fora desse núcleo, na eletrosfera, girando ao redor, você está vendo que tem várias partículas, as bolinhas, várias partículas que tem um sinal negativo dentro, tá? Um sinal de menos. Então, vamos dar nome aos bois. Vamos lembrar da aula passada. Então, na aula passada, você teve que lembrar que nesse núcleo existem dois tipos de partículas, que são prótons e nêutrons. E fora desse núcleo, na eletrosfera, nós temos um tipo de partícula que são os elétrons, tá? Então, dentro do núcleo, prótons e nêutrons, girando ao redor, eu tenho os elétrons. Então, aqui na figura, eu estou representando o próton, quem é positivo, e está no núcleo. E elétron, quem é negativo, e está girando ao redor. O que não tem nada dentro, que está misturado lá no núcleo, são os nêutrons, certo? O que tem a ver esse desenho com o número que eu coloquei lá em cima? Bom, se você reparar bem, no núcleo desse átomo, você vai contar exatamente 23 bolinhas no núcleo desse átomo. Conta lá. Olha nas azuis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 azuis. E quantas verde e limão tem aí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí tem 22, né? Aí, mas tudo bem. Nesse caso, essa parte do núcleo, esse númerozinho 23 que está lá em cima, lembra que tem 29, 22,9, a gente arredonda para 23, aí ele deixou por 22, mas a gente arredonda para 23, está quase 23, ali é um arredondamento. Esse 23 que está aí é um arredondamento. Mas se você contar, ele vai dar a quantidade de bolinhas que você vai ter lá em cima escrito aproximadamente na parte da massa. Então, a massa ela vai ser a quantidade de partículas que tem no núcleo. Então, se eu quiser saber a massa de um átomo, eu olho para onde? Para o núcleo dela.
conto quantos tem no núcleo e coloco a massa. E o número atômico, o que é? Aí você olha para o núcleo de novo, que eu vou ficar sempre olhando para o núcleo. Dessas 23 ou 22, depende de quantas eu contei. Dessas 23 ou 22 que eu contei, quantas têm um sinal de positivo? Que isso é o mais importante dos átomos. É a parte positiva, é lá no núcleo. Se você contar a parte azul que está com positivo, vai dar 11. Conta lá, 11. Então, o número atômico de um átomo, ele é encontrado no seu núcleo. E o que é esse número atômico? É a quantidade de prótons que esse átomo tem em seu núcleo. Nesse caso, o átomo de sódio, ele tem 11 prótons. Isso significa que seu número atômico é 11. O cachorro tá bravo. Aí você pode contar comigo. A massa dele é 23. A massa dele é 23 e ela corresponde ao núcleo do átomo completo. Todas as partículas que fazem parte desse núcleo. E o que que temos nesse núcleo? Nós temos prótons e nêutrons, tá? Se você olhar para esse núcleo também, você vai ver que na parte positiva, essa parte azul, é a parte dos prótons e ela equivale ao número atômico. Então, desses dois números que tem aí, você tem o número de massa e o número atômico. E você vai ter que lembrar que o número de massa corresponde a todas as partículas que tem nesse núcleo. E o número atômico é, de todas essas partículas, quais delas são prótons? Porque o próton é a parte mais importante do átomo. Vamos fazer o seguinte. Bora olhar essa figura, vamos contar comigo. Se eu pergunto para vocês quantos prótons tem nesse átomo, nesse desenho, para onde você vai olhar? Lembra que próton se encontra no núcleo do átomo. Se ele se encontra no núcleo do átomo, você vai olhar para onde? Para dentro, para o centro dele e vai contar. Conta aí quantos tem. Então, quantos prótons tem no núcleo desse átomo? Digamos que os prótons sejam ou os azuis ou os vermelhos. Vou dizer para você que aí no centro os prótons vão ser os vermelhos. Você consegue contar comigo 3 partículas vermelhas? Pronto, então a gente diz que ele tem 3 prótons. Se eu te perguntar quantos nêutrons, você vai olhar para onde? Obviamente, se você se lembrar onde ficam os nêutrons, você vai olhar também para o núcleo. Então, se tem 3 prótons, aqueles outros 3 azuis devem ser os nêutrons. E se eu perguntar para você quantos elétrons tem, onde você vai olhar nesse átomo? Você vai olhar para a eletrosfera. E você, obviamente, está vendo aí que tem 3 girando ao redor desse núcleo. Agora eu posso perguntar ainda mais. Eu posso te perguntar qual é a massa desse átomo. Aonde é que você vai olhar se eu te perguntar qual é a massa desse átomo? Eu espero que você se lembre que a massa é o núcleo desse átomo. Então, qual é a massa desse átomo? É a quantidade de prótons e nêutrons somada. Então, se eu contar tudo que tem ali no núcleo, você vai ver que tem 6 partículas. Mas e se eu te perguntar quem é o número atômico dele? O que você vai olhar? Apenas a parte positiva desse núcleo, que são também 3 prótons. Entendi que o número atômico é 3. Então, com isso, a gente encerra essa primeira parte e é hora de exercitar. Então, vai pegar a atividade referente a essa aula, vai resolver, e quando for semana que vem, vai ter a correção dessa atividade, para não restar nenhuma dúvida e a gente poder continuar. Só um lembrete, não adianta a gente ficar esperando que as coisas caiam do céu para a gente. Vocês têm que correr atrás. Por mais que esse ano seja um ano complicado para todo mundo, ele pode ser um ano também de oportunidades. Então, se você está em casa, procure estudar,
procure sempre melhorar o seu conhecimento, aumentar seu conhecimento, porque enquanto uns estão reclamando que esse ano vai ser difícil e complicado, para outros pode ser um ano de grandes oportunidades. Então, eu espero que essas pessoas sejam vocês. Então, façam de tudo para estudar. Não espere que só vai fazer exercício e valer nota, se tiver prova, se vai passar ou não. No final, sempre a gente vai ser cobrado por tudo que nós fizemos. Então, para evitar que você tenha um mau desempenho, estude sempre, você não perde com isso. Se prepara para a próxima aula, que na verdade é a nossa correção, e até mais.